tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar equações diferenciais ordinárias lineares homogêneas. Ou seja, a aula de hoje são equações diferenciais ordinárias lineares homogêneas. Né? Então, qual a forma de uma equação diferencial linear homogênea? Como que ela se apresenta? Então, vocês identificam quando ela é uma linear homogênea, quando ela estiver na seguinte forma: derivada de y em relação a x, mais uma função exclusiva de x, vezes y igual a zero. Tá ok? Então, esta é a forma de uma equação diferencial linear homogênea. Ela tem que estar dessa forma, tá? Como que a gente resolve ela? Então, eu vou fazer uma demonstração rápida da fórmula aqui, né? Se vocês observarem, a gente pode separar as variáveis aqui dy com y e dx com x. Ou seja, né? Está adicionando, operação inversa subtraindo. Menos ax, y, né? Separando as variáveis. Então, eu posso passar esse y dividindo dy, né? E deixar esse ax, que é exclusiva de x, vezes dx, né? Lembrando, como que a gente resolve, né, variáveis separadas? Quando separa y com dy e x com dx, simplesmente integra ambos os lados da equação, tá? Integral de dy sobre y, ln de y, mais uma constante, né? Igual a menos integral de ax dx. Não posso resolver porque eu não conheço a função, né? Bom, mas eu posso simplificar essa expressão. Como? Elevando ambos na base Euler, né? Mas antes de elevar, eu posso passar essa constante, ela está, né, desse lado da igualdade, posso jogar para o outro lado da igualdade, né? Vai ficar mais fácil para nós. Ou seja, ln de y, né, igual a menos integral de ax dx, joga essa constante para o outro lado, né? Menos a constante. Como eu não conheço a constante, eu posso dizer que ela está somando, né? Eu não sei se ela é negativa ou positiva, então tanto faz. Agora, elevando ambos os lados da equação à base Euler, e na ln de alguma coisa é alguma coisa, né? Ou seja, Euler elevado a ln de y é o próprio y. Propriedades logarítmicas, né? Aqui eu posso dizer, como eu tenho uma adição de potência, eu poderia dizer que eu tenho um produto na seguinte forma, né? Euler na menos integral de ax dx, né? Como eu tenho uma soma, eu poderia pensar que eu tenho, né, um produto de Euler, né? Por quê? Quando as bases são iguais, eu conservo a base, somos expoentes. Continua sendo uma constante, que eu não conheço. Ou seja, eu posso escrever de forma mais simplificada, né? Jogo essa constante para frente, vezes Euler na menos integral de ax dx. Então, esta é a fórmula de resolução da equação diferencial linear homogênea. Então, o primeiro passo, identifica a fórmula dela, o formato que ela se apresenta. Após, aplica a seguinte fórmula e resolve ela, tá ok? Então, a gente vai resolver um exemplo para ilustrar melhor esse tipo de equações, tá? Só lembrando, ela tem que estar nesse formato e se resolve ela aplicando essa fórmula, tá ok? Tá? Então, vamos resolver um exemplo. Então vamos lá. Exemplo 1. Resolva
aí deu. Tá? Vamos elaborar uma aqui, né? Simplesinha. Derivada de y em relação a x mais x ao quadrado y igual a zero. Né? Então, o primeiro passo, identificar se ela está na fórmula linear homogênea. Ela é uma linear homogênea? É, por quê? Porque tu tem derivada de y em relação a x mais uma função exclusiva de x vezes y igual a zero. Então ela está na forma. Se ela está na forma, simplesmente eu vou aplicar a seguinte fórmula: y igual a constante vezes Euler na menos integral da exclusiva de x dx. Né? Barbado. Então, está no formato. Conseguimos identificar que o AX é quem multiplica o y, né? Ou seja, o nosso AX é x elevado à potência 2. Então, simplesmente aplicamos a fórmula de resolução. Y igual constante, Euler na menos integral de AX, x ao quadrado, dx. Ou seja, a solução vai ficar constante, Euler na menos x na n mais 1, sobre n mais 1. Né? Nesse caso não tem mais a constante porque ela já está aqui. Tá? Então, esta é a solução desta equação diferencial linear homogênea. Tá ok? Está indo meio rápido, na hora que vocês passarem o vídeo, vocês vão dando uma trancada nele, né, para vocês identificarem melhor. Tá? Resolvemos o exemplo 2, um pouquinho mais elaborado, né, para a gente entender bem esse conteúdo. Tá bem? O exemplo 2 vai ser um pouquinho mais elaborado, vocês vão gostar. Tá? Bom, exemplo 2. Resolva a IDO. Então, para o exemplo 2, vamos ter a seguinte equação: ó, x ao quadrado dy mais x vezes y dx igual a zero. Ela está na forma de uma linear? Lembrando que o formato de uma linear é dy sobre dx mais uma exclusiva de x vezes y igual a zero. Ela está na forma? Inicialmente não, mas vocês observam que não é difícil de deixar na fórmula. Se a gente pensar que eu tenho x ao quadrado dy mais x vezes y dx igual a zero. Como que eu faço para deixar nesta forma? Simplesmente, se eu dividir por x ao quadrado, eu tiro, eu retiro esse x ao quadrado. Para eu ter um dx, eu também tenho que dividir por dx, ou seja, eu divido toda a expressão por x ao quadrado dx, x ao quadrado dx, né? Fazendo essa divisão, né, está explícito que aqui vocês vão, né, simplificar. Então, vai ficar simplesmente dy sobre dx, mais, simplifico este x ao quadrado com esse x, eu vou ficar 1 sobre x, vezes y, simplificamos os dx, igual a 0 dividido por x ao quadrado dx, vai continuar sendo 0. Agora sim, agora vocês têm uma equação diferencial linear homogênea, porque ela está na seguinte forma. Simplesmente vou aplicar a fórmula y igual a constante Euler elevado a menos exclusiva de x, que é 1 sobre x, dx. Ou seja, y igual a constante vezes Euler na menos integral de 1 sobre dx, ln de x, né? Simplificando, constante vezes Euler, pela propriedade do logaritmo, né? Está multiplicando, passo como potência, x a menos 1, simplificando, y igual a constante vezes x a menos 1.
Então, esta é a solução para essa equação diferencial ordinária, que trabalhei um pouquinho, deixei no formato da linear e apliquei a fórmula. Tá ok? Por hoje é isso. Obrigado.